Em 2004, e já vamos falar um bocadinho com mais pormenor sobre isso, surgiu pela primeira vez aquilo que se chama em direito de conceito de reabilitação urbana. Surgiu um diploma que prometeu a criação de sociedades de reabilitação urbana, como falou o engenheiro da parte da manhã. O Porto será pioneiro na execução nesse diploma, mas surgiu em direito aquilo que se chama de reabilitação planeada e programada de áreas urbanas. Ou seja, já se fala em conjuntos, parcelas do território a reabilitar como a parte contrária da construção nova. Portanto, há sempre um equilíbrio para tentar equilibrar a falta, aliás, o excesso de construção nova, tentar olhar para o que já existe. Nos últimos 2, 3 anos, aconteceu um fenómeno que o regime da reabilitação urbana deu um salto e, de repente, já não se fala em reabilitação de áreas urbanas, ou seja, parcelas delimitadas do território, mas sim de reabilitação de edifícios. O que é interessante porque esses diplomas que aparecem agora a tratar da reabilitação urbana dizem sempre todos assim, e as conferências de direito, os conferencistas, costumam dizer sempre assim: é preciso ver que a reabilitação não pode ser edifício a edifício, tem que ser em conjuntos. Eu agora faço uma pausa e digo assim: sim, reabilitação isolada, sem regras, até eu discordo. Mas reabilitação de edifícios individualmente, com regras, por que não? Em 2012 surgiram 2 situações, que é, a recomendação do provedor de justiça: é preciso ter cuidado quando se tira a propriedade a alguém ou quando se interfere na propriedade. E, além disso, surgiu um problema que foi falta de financiamento público. Portanto, é preciso recorrer a financiamento de privados. Nós tivemos um apoio financeiro de entidades externas a Portugal, a União Europeia e o Fundo Internacional Monetário, e dos quais foram celebrados 2 memorandos, e um deles, aquele que foi celebrado com a União Europeia, fruto da recomendação que foi falada da parte da manhã, a recomendação estratégica, incluiu uma medida que era o seguinte: o Governo deve simplificar os mecanismos de licenciamento e afins e deve simplificar as regras de intervenção de edifícios existentes, mesmo fora de áreas de reabilitação urbana. E foi assim que, em 2012, passou a haver também a reabilitação de determinados edifícios com algumas características, ou seja, estejam dentro de áreas de reabilitação urbana ou fora, é possível haver um procedimento mais ligeiro de licenciamento, é possível ficar-se dispensado de cumprir alguns requisitos, desde que o próprio edifício também tenha algumas condições. Tem que estar construído há mais de 30 anos, tem que preservar a maior parte dos seus elementos. Portanto, o engenheiro falou há pouco mais vocacionado para a parte estrutural, mas há outros elementos que é preciso preservar. Isto, para ser assim um resumo, surgiu como novidade. Entretanto, não era suficiente, era necessário que se regulasse o lado normativo, ou seja, a quantidade de normas técnicas a aplicar a esses edifícios. Foi criada uma comissão e dessa comissão nasceu o regime excepcional e temporário aplicável à reabilitação de edifícios. Estão a ver que já mudou o nome, portanto, deixou de ser de reabilitação urbana e passou a ser reabilitação de edifícios. Estes 2 mantêm-se em vigor. Um mais vocacionado para áreas de reabilitação urbana, mas que já inclui um bocadinho de recuperação de edifícios, e um dedicado à reabilitação de edifícios com mais de 30 anos, dentro ou fora das áreas, as ARUs, áreas de reabilitação urbana. É excepcional, coloco-me como o engenheiro falou, mas porquê? Porque carga de água tem que ser excepcional, porque é que isto não pode ser feito daqui para a frente como método? Existem países como a Suíça, por exemplo, é o exemplo mais, neste assunto, o mais interessante, em que simplesmente os próprios planos urbanísticos municipais proíbem a construção em qualquer espaço vazio, desde que o proprietário consiga demonstrar que consegue reabilitar um edifício que já existe. Portanto, a regra e a política geral é conservar o edifício. Se não consegue, aí sim é preciso pedir uma autorização especial para utilizar um terreno vazio
dentro de uma área urbana. É uma visão diferente da nossa. Por isso, o regime excepcional, porquê? E agora, temporário, não vou repetir o espanto do engenheiro, porque também estou duplamente espantada, quer pela formação técnica, quer pela formação em Direito. Como é que pode? E isto leva a fazer o seguinte, para se perceber o problema de ser temporário. Nós temos agora reguladas pela legislação duas realidades. Temos a reabilitação de áreas urbanas destinadas a entidades públicas, principalmente dirigida às autarquias, neste caso municípios, e temos a reabilitação de edifícios feita por particulares, ou seja, pelos promotores imobiliários ou pelos proprietários, que nasceu como um dever imposto. Portanto, é obrigatório e somos obrigados a reabilitar. Como é que se processa, basicamente, os dois regimes? A reabilitação de áreas urbanas é feita como se fosse uma espécie de plano, portanto, é uma área que é delimitada, chamada Área de Reabilitação Urbana. A seguir, tem que ser traçada ou definida uma estratégia e executada ou posta em prática essa estratégia através de uma operação de reabilitação urbana. Como foi falado de manhã pelo engenheiro, estas áreas de reabilitação duram pelo prazo máximo de 15 anos, quer dizer que depois a seguir, se não ficar toda resolvida, ou se cria uma nova, porque já deixou de ser excepcional o regime, por isso já é possível ir criando áreas, mesmo que uma não funcione, ou não tenha sido terminada, e existe um prazo muito curto entre delimitar a área e depois executar a operação de reabilitação urbana, que são 3 anos. Se ultrapassado este prazo, também caduca a delimitação e é preciso fazer o processo novamente. Como é que se delimita uma área de reabilitação urbana? Há duas maneiras. Há uma maneira que se chama delimitar por instrumento próprio, não foi dado um nome, portanto ficou assim na lei, instrumento próprio, e um plano de pormenor de salvaguarda. Ou um plano pormenor de reabilitação urbana, aliás, que agora também mudou de nome. A opção por um plano pormenor ou por um instrumento próprio não é fácil, é preciso ponderar muito, porque traz consequências. Em função dos objetivos políticos de cada município, de cada dirigente municipal, a opção por um plano pormenor ou por um instrumento próprio será resultado das suas opções políticas. Vou-me limitar a falar das consequências da opção por um ou por outro em termos práticos e em termos técnicos. Se a delimitação de uma área for feita por instrumento próprio, existem obrigatoriedades que o município depois tem que cumprir, nomeadamente definir quais são os incentivos ou benefícios fiscais atribuídos em termos de IMI e IMT, portanto há assim um conjunto de benefícios. Se for um plano de pormenor, tendencialmente poderá ser mais demorado, portanto, penso que muitos técnicos municipais saberão do que estou a falar. É um processo mais longo, envolve a consulta a muitas entidades. Se a área de reabilitação urbana estiver sobreposta a uma área de interesse arquitetónico ou histórico, há mais entidades a consultar, mas no fim tem uma grande mais-valia para a reabilitação daqui, neste caso do lado direito, que é permite aquilo que se chama de procedimento de controlo prévio simplificado. Não vou discriminar exaustivamente, portanto isto é apenas para vocês terem pontos para poderem até fazer a vossa própria pesquisa, mas este procedimento de controlo prévio simplificado é uma espécie de comunicação prévia em que os prazos são diminuídos para metade, em que não é necessário consultar, por exemplo, a Delegação de Cultura, porque já foi consultada quando existiu o plano de pormenor. Ou seja, todas as entidades que se têm que pronunciar sobre a cidade num plano de pormenor de reabilitação urbana só se pronunciam uma vez. Isso tem impactos naturalmente em quem quer reabilitar depois o seu edifício individualmente, mesmo que esteja fora da área urbana, porque um plano de pormenor pode ter várias zonas e escalonar temporalmente qual é a prioridade da intervenção municipal e deixar o restante nas mãos dos privados.
isso, não havendo o plano pormenor, sendo um instrumento próprio, não há este procedimento simplificado. É o procedimento comum de licenciamento normal. Existe também a dispensa do cumprimento de alguns requisitos normativos. Já foram falados na intervenção anterior, por isso, por um lado, ainda bem, porque seria a última parte da minha intervenção, não tendo o tempo, já foram falados. Essa dispensa do cumprimento de requisitos normativos aplica-se a edifícios com mais de 30 anos e que, em alguns casos, são dispensados requisitos que já foram revogados, o que mostra a falta de atenção por parte do legislador. Em Lisboa, do total de edifícios, cerca de 46 precisa de intervenção, 46%, e daqueles que têm mais de 30 anos, os tais que são aplicáveis o regime excepcional, cerca de 51, ou seja, um pouco mais de metade. O Porto muda alguns valores, mas a proporção é semelhante. Fiz também aqui para o Funchal, que também não anda muito longe. Talvez aqui a questão esteja numa análise mais cuidada destes dados estatísticos, percebe-se que nos últimos 30 anos o Funchal teve muita construção nova, da qual há uma percentagem muito grande, é a maior do país, a precisar de reabilitação. É algo que, no meu entender, é importante como ponto de reflexão. Reabilitar não é só edifícios antigos. Há edifícios novos que, por algum motivo, não interessa agora apurar quais motivos, mas precisam de ser reabilitados.